Muito bem. Então agora a gente vai para dar um início agora para a unidade 2. Na unidade 2, nós vamos falar um pouco sobre possíveis ferramentas e também algumas estratégias para produção e adaptação. Então a gente retoma lá alguns conceitos da primeira unidade, que são o conceito de produção e o conceito de adaptação, e a gente vai vamos abranger um pouquinho eles aqui, tá bom? Talvez a gente traga alguns exemplos, a gente compreenda alguns exemplos. Dentro dessa unidade 2, a gente vai ter como proposta, na verdade essa unidade tem a proposta de guiar a gente para um teor mais prático dessa unidade, tentando abordar alguns métodos, tentando compreender umas estratégias de, entre aspas, como fazer esses materiais, da onde a gente parte, de que lugar a gente parte, e como produzir esses materiais de uma construção que seja didática, né? No trabalho, na atuação com a comunidade surda. O que isso quer dizer? Que, como a gente falou no finalzinho da unidade 1, nós professores, nós responsáveis nessa área da educação, ou a gente faz e oferece ao surdo, oferece ao aluno, ou então a gente faz em parceria com esse aluno, ou então até mesmo a gente só fica responsável pela criação que os próprios alunos vão fazer durante essas aulas, durante a aula, e aí fica a critério do que a gente está fazendo, se a gente está adaptando algum material que já existe ou se a gente está criando material do zero, tá bom? Dentro desse conteúdo a gente vai ver algumas estratégias de adaptação, como materiais impressos, qualquer tipo de texto, né, trazendo essa ideia também às vezes do texto escrito, do texto visto, inserir produção de QR Code para vídeos em Libras, como ideia de fazer com que o aluno valorizar essa busca do aluno, sabe? Não, às vezes, entregar tudo muito pronto para o aluno, para a criança, né? Materiais digitais, o que é isso? A gente lidar, sim, com a criação de vídeos, trabalhar com a ideia de legendas, trabalhar com as janelas de intérpretes que a gente vai ter, e esses intérpretes aqui, a gente não está falando somente de intérpretes ouvintes. A gente sabe que também hoje, 2025, nós temos inúmeros tradutores e intérpretes surdos, e isso empodera também a comunidade surda. Isso é muito importante para a gente pensar e discutir, problematizar isso, né? Então, dentro dessas janelas de Libras, a gente vê esses em vídeos, criar objetos de aprendizagens interativos, né? Com perguntas e respostas, pergunta em português, resposta em Libras, pergunta em Libras e escrito no caderno em português. Isso é interessante. Recursos tecnológicos e audiovisuais. Gente, aqui é um ponto muito importante. Não precisamos ser os experts, os melhores em ciência da computação, os melhores da informática. Não. Apenas saber o básico já nos dá um direito, já nos dá um caminho diferenciado, já nos dá uma importância, já nos dá uma liberdade de construir esses materiais e adaptar esses materiais. Então, um guia meio que simples aqui de como lidar com software, para onde olhar, como programar esse design gráfico, né? Essa ideia toda, pensar em fundos para essas imagens que a gente está criando, esses vídeos que a gente está criando, cenário é muito importante para a criança surda, dicas de gravação de vídeos em Libras, quanto à questão da iluminação, enquadramento, clareza de sinalização, não tem necessidade de a gente sair sinalizando na velocidade da luz, não importa isso. Aqui não é sobre níveis de fluência, proficiência, é níveis de aprendizado. É isso que a gente está falando aqui, é isso que importa. A importância e o papel do tradutor e intérprete, né, seja ele surdo ou ouvinte, desses materiais, né, lembrando, se a criança não sabe, a gente tem que adaptar. Se a criança ainda não sabe a Libras como a gente gostaria, a gente vai ter que passar por um processo. Alguns materiais que já estão traduzidos são importantes. Outro momento, como colocar de maneira eficaz essa garantia dessa qualidade desse material? A gente está questionando garantia de qualidade, não no sentido de que tem que ser feito o melhor material do mundo. Não é isso que a gente está falando. É qualidade na maneira quantitativa, o quanto esse material pode oferecer para a criança, para o aluno surdo, para a pessoa surda, construção de aprendizagem. Isso sim que a gente está falando de qualidade. Não a qualidade de que é muito bom e de que é muito ruim, mas trazer eficácia no processo de aprendizado.
Então a gente pode analisar depois alguns exemplos práticos de sucesso, digamos assim. Exemplos como feito no INES, da pedagogia bilíngue. A gente tem materiais muito ricos feitos por essa instituição. A gente tem alguns materiais muito interessantes também pela UFRJ, materiais que foram traduzidos, materiais que são traduzidos, então a gente vai ver isso também. Nessa unidade 2, a gente entra, então, com os fundamentos dessa educação bilíngue, né? Já fortalecidos, o que a gente já falou antes, e agora a gente pensa em colocar a mão na massa. Vamos tentar fazer e construir algumas coisas, tá bom? Nessa unidade a gente vai detalhar algumas coisas técnicas, outras coisas mais práticas, então sempre essa praxis, teoria e prática junto para a gente poder estar falando. Para a gente começar aí da partida, a gente vai trabalhar com essas estratégias de adaptação. No primeiro momento, a gente vai falar de adaptação. O que é adaptação? É um material que já existe e que a gente vai dar um outro caminho para esse material. A gente vai trazer ele de um lugar e vai torná-lo acessível para outra comunidade, né? Talvez ele foi criado só em português, a gente vai trazer do português e vai botar Libras nesse negócio, vai trazer a Libras, talvez mudar algumas partes da sentença, por estratégia mesmo intencional desse professor, né? Então o segredo é saber como tornar esse material bilíngue sem perder a essência, tá bom? Nós não estamos aqui falando de tradução de materiais, e sim adaptação de uma coisa semiótica que antes estava voltada para o português e agora recebe uma semiótica voltada para a língua brasileira de sinais, tá bom? Primeiro detalhe desses aspectos, desses materiais, dessa adaptação, a simplificação da linguagem, né? O texto em português deve estar claro e direto quando a gente usar também para Libras. Por exemplo, quando a gente sinalizar algo em Libras e a gente quiser referenciar em português, botar uma legenda em português, esse texto deve estar claro, limpo, né? Como eu disse, nada de pressa, nada na velocidade, mas sim na qualidade, na quantidade daquilo que a gente quer ensinar. A inserção de elementos visuais, isso é muito importante. É muito importante. Porque uma vez que a gente entende que Libras é uma língua multimodal e que os seus materiais, as suas adaptações, principalmente para vídeo, e aí eu vou concordar com o Glauber Lemos, quando ele diz que os vídeos, também deu aula, né, foi professor aqui de vocês, quando ele diz que os vídeos, na verdade, são vídeos textos. Isso é muito importante, porque os vídeos textos merecem um elemento de informação visual, merecem imagem, precisam do recurso da imagem. Você precisa ancorar, por exemplo, o nome de um autor, a cor de uma fruta, que fruta é essa que a gente está falando. Isso é muito importante, uma vez que o surdo vai atrelar a imagem ao sinal, né? Dentro dessa estrutura semiótica, ele vai atrelar o signo ao significante. Isso vai ser muito importante. Vai ser muito interessante trazer essas realidades. Em um outro momento, como a gente falou mais no início, o uso de QR Code. Isso é incrível, incrível, incrível. Né? Você trazer o texto escrito, no final botar um QR Code com a versão dele traduzida para Libras, por que não? Né? Influenciar e instigar o aluno a ler em português, tentar primeiro ler em português para depois tentar ler em Libras, né? Fazer um caminho inverso, primeiro do mais difícil para aquilo que ele está ambientado. Isso também é muito interessante. Dentro desse processo de adaptação, algum desses materiais não vão estar em Libras. A gente vai precisar do recurso de traduzir e interpretar algum desses materiais. Alguns, por exemplo, vídeos que podem ser exibidos, a gente pode contar com a colaboração dos intérpretes de Libras, né? Da escola que a gente está atuando, enfim, da onde a gente está atuando e trabalhando. A gente pode pedir, entregar esse material para os intérpretes, ver a demanda deles. A gente sabe que não é fácil o trabalho de tradução e interpretação, mas a gente pode negociar com eles em questão de momento, faz um pouquinho cada dia, não precisa fazer todo de uma vez, né? E trazer essa realidade para os vídeos. Aquilo que era só exibido em vídeo com áudio e legenda, trazer também para tradução e interpretação de Libras, tá bom? Textos alternativos como se fossem a imagem. O que seria isso? A gente tentar descrever em Libras a imagem que existe ali, a imagem que a gente está trabalhando. Por exemplo, quando a gente está falando ou ensinando sobre os dias da semana para crianças surdas, vai. Aí, em compreender calendário, às vezes é complexo para uma criança.
Mas você mostrar ali, trazer esse texto alternativo, né, a palavra S com a palavra segunda, né, o mês com M, trazer essa realidade é muito importante. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a criação, a produção desses materiais. Como é que se dá essa produção, né? Primeiro é criar vídeos em Libras. Então, a primeira estratégia tem que ter roteiro. A gente precisa ter início, meio e fim daquilo que vai fazer, tá bom? Não se grava do nada, não se faz nada aleatoriamente. Roteiro é muito importante. E de que principalmente que esse roteiro vem acompanhado de uma questão vocabular também com Libras, tá bom? Segundo momento, gravação. É preciso registrar com uma câmera de boa qualidade. A gente não está falando aqui de uma baita câmera, mas uma câmera de boa qualidade, um lugar que esteja minimamente iluminado, com os recursos de visual, né, fundos, dependendo da situação daquilo que você está se propondo a fazer, criar um cenário, isso é importante. A edição. Então, contar com alguns softwares específicos, né? Tem alguns que são de graça, tem alguns que são gratuitos, alguns que são pagos, né? Minimamente a gente também consegue arcar com isso, não são valores exorbitantes. Tem o DaVinci, tem também o outro que é o CapCut, também muito bom. Dependendo da situação, o próprio celular consegue fazer algumas edições. Saber cortar, saber colar, saber o que você está fazendo é uma ótima produção de materiais. Isso é ótimo e muito bom para criar materiais, às vezes, do zero. Coisas que só estão na nossa mente, que a gente consegue transformar em, digamos que é autoral. Você cria o seu próprio material, você é o autor do seu material, né? Dentro desse viés, a elaboração de recursos visuais, né? Software de design. Isso aqui é mais para quem já tem uma expertise melhor, maior, porque aí a gente tem gente usando Canva, tem também o Adobe Illustrator, se eu não me engano, tem uma pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina, um surdo fez uma pesquisa sobre o Adobe Illustrator, né, de como isso pode ajudar ele a criar outros materiais. Tem um chamado GIMP, G-I-M-P, que ele também é gratuito, ele facilita você criar gráficos, cartazes e informações. O próprio PowerPoint é muito bom para você criar algumas dessas coisas. E aí, a importância desse trabalho em equipe. Se eu não sei fazer sozinho, se eu não dou conta, mesmo também eu dando conta, eu conseguindo fazer sozinho, é importante a gente ter com a gente o professor, o tradutor e o intérprete e alguém que vai fazer esse design, alguém que vai organizar esses materiais. No caso de materiais a serem traduzidos, é uma outra realidade, né? Eu trouxe aqui para a gente poder ver um fluxograma do que aconteceu no pessoal do NEL, junto com o grupo do NEL, né, do INES. O que eles fazem? Eles têm uma pré-produção, uma plataforma, o processo de tradução, um lugar específico, um estúdio, pós-produção, que é feito depois, uma ilha de edição, que é um lugar específico para poder fazer esse aparato todo. Então, como vocês estão vendo aqui na figura 1, que apareceu antes, e ela está aqui aparecendo, a gente está vendo essa relação, a gente compreende essa relação a partir do que eles têm lá. Ah, mas eu não tenho, como é que eu faço? Dá para trabalhar de maneira mais simples, né? Nessa unidade aqui, no caderno que vocês têm, no caderno de vocês aí na apostila, está falando de fase por fase das etapas de como criar esses materiais, de como traduzir esses materiais. Fase 1 de pré-produção, fase 2 da tradução e assim por diante, tá bom? Não vai dar tempo da gente trazer toda essa informação aqui. Mas o que a gente pode compreender, então? 2 processos imprescindíveis para a educação geral de surdos, que é a adaptação de materiais, muito importante, trazer materiais que já existem, poesias, frases, frases de caminhão, é legal trazer isso, esse trabalho, transformá-las em libras, né? É muito interessante esse processo. A adaptação, então, é importante nesse lugar. E outro é se eu quero dar um material específico, eu passo a produzir esse material na própria língua. Isso também é muito importante. Algo que não existe para Libras, a gente trazer para a realidade da Libras, tá bom? Então, a gente vai agora finalizar essa unidade 2, compreendendo esses 2 aspectos, da adaptação e da produção. Algum desses 2 pode ser que necessita do processo que vai render o produto, que é a tradução para Libras, tá bom? Mas isso a gente pode pensar de uma maneira mais específica do que a gente está fazendo. O trabalho tem que ser colaborativo, tá bom?
Na próxima unidade, que é a unidade 3, a gente vai aprofundar em outros aspectos desses materiais e formas eficazes de sala de aula, avaliando o impacto e discutindo a aplicação e prática dos conceitos. Então, obrigado. Bora para a próxima unidade.